Olá amigos, satisfação estar com vocês mais esse momento de compartilhar a palavra de Deus. Que Deus esteja presente na sua vida, protegendo, abençoando a você e a sua família, onde quer que você esteja. Que a palavra possa chegar também aí para você como um convite para reflexão sobre os temas que Jesus vem abordando nas histórias bíblicas do Novo Testamento, que é o nosso roteiro agora, desses últimos meses aí. Seguimos com uma nova história hoje, então, da vida de Jesus, quando ele tem um encontro com as crianças, aquele famoso encontro de Jesus com as crianças, né? Muito conhecido, muito lembrado sempre em ocasiões especiais do batismo, dentro da nossa história de vida cristã. E um momento, acho que importante para refletirmos hoje nesse contexto em que crianças estão sendo alvo de tantas tentações, perigos, né, que a gente às vezes nem tem ideia. O quanto que nós estamos atentos às crianças e ao que está se passando, né? Tem gente interessada nas crianças, na cabeça das crianças, na mentalidade das crianças, na formação das crianças, sim, tem. Os meios de comunicação estão por aí, bombardeando com todo tipo de material, né, que possa interessar as crianças. Nem sempre esses materiais que estão disponíveis nas mídias são materiais bons, porque eles não são pensados, nem todos, né? Não podemos generalizar, mas a maioria não é pensado por pessoas que estão interessadas no desenvolvimento sadio de uma criança. Às vezes o interesse vai mais pela manipulação, né, do pensamento do ser humano que está ali em formação, e isso é um cuidado que nós precisamos ter. Estamos vivendo momentos bem marcantes, né, de adultização de crianças, tem se falado muito sobre isso também, né, quanto que as crianças estão sendo conduzidas a situações e a contextos de adultização. Precocidade, né, nos relacionamentos, nos sentimentos, nas emoções, tudo aquilo que envolve a criança também. Cada vez mais cedo as coisas estão aparecendo na vida do ser humano, né? Aquele tempo de brincar, se divertir, correr, inventar, criar, né? É um tempo que hoje está destinado a colocar uma criança na frente de uma tela, muitas vezes, para passar o tempo ou para não incomodar, né? E aí, como é que ficamos nós que somos cristãos e que olhamos para Jesus e vemos Jesus sentando com as crianças, colocando no seu colo as crianças e conversando com as crianças? Veja que interessante, né? Ah, mas isso é lá 2000 e tantos anos atrás. Naquele tempo também tinha coisas que poderiam ser usadas como desculpas para não sentar e conversar com as crianças. Até os próprios discípulos tinham isso ali, né? Ah, Jesus está cansado. Ele não tem agora como vir a atender crianças. Eles tinham essa desculpa, que Jesus tinha trabalhado muito, estava muito cansado, ele não tinha agora disponibilidade nem energia mais. Mas Jesus diz, sim, estou cansado, não tem problema nenhum, mas as crianças precisam ser atendidas. Venham a mim as crianças, não embaraçem as crianças. Não tire da criança a oportunidade de sentar e conversar. Isso me chama muita atenção, que hoje, às vezes, eu vejo muito disso, de pais sentando as crianças no cantinho e colocando um celular na mão da criança para que ela converse com o celular. Talvez, né? É uma boa pauta para a gente conversar. Será que era a hora? Será que tinha que ser esse celular nessa hora? Será que naquele momento não era melhor sentar com a criança e fazer alguma coisa com ela? Ouvi-la, conversar com ela, né? Quem sabe, né? Não seria melhor do que um celular lá na mão logo para ficar quieto? Da onde que vem, será, essa inquietação dessas crianças que tanto precisam de celular? Crianças com 3, 4, 5 meses aí já estão na frente da telinha espichando a mão para pegar o celular, né? Aonde será que está essa necessidade? De onde que surgiu? É a criança que tem ou fomos nós que criamos isso, né? Então vejam aí, ó. Jesus abençoa as crianças, né? Está aí a história registrada em Marcos, no capítulo 10, e Mateus, capítulo 18 também. Está marcada essa história lá para você poder ler.
e quem sabe dar uma pensada e refletida sobre como você está lidando com as suas crianças. Quando a gente fala em lidar com criança, eu não estou pensando em pai e mãe, não. Tá? Eu estou pensando em quem lida com criança. Eu estou pensando em mim, que lido com crianças na escola. Eu estou pensando em avós que lidam com crianças dentro de casa. Eu estou pensando em tios, em dindos, em padrinhos, madrinhas, que lidam com crianças, nem sempre têm as crianças, mas são responsáveis de alguma forma, direto ou indireto, por alguma criança. Eu estou pensando em gente que tem contato e oportunidade de cuidar de crianças. Jesus estava cuidando de crianças aqui. Diz que foram trazidas as crianças para que Jesus as tocasse. As mães estavam levando as crianças para Jesus tocar as crianças. Mas os discípulos estavam repreendendo essas mães, dizendo que Jesus estava cansado, que era fim de dia, que não dava mais, já tinha feito muita coisa, estava cheio de outros planos, quem sabe, um happy hour agora, e aí não tem tempo para criança. E criança nem precisa tanto tempo assim também. Elas estão aí por aí, Quem se interessa pelas necessidades? Quem se interessa pelo que a criança está pensando, sentindo ou precisando? Mãe, leva para casa, cuida lá, dá uma comidinha lá, alguma coisa, bota para dormir, que é assim que criança é. E Jesus diz, não, para aí, segura. Pelo contrário, Jesus vendo isso, ele se indignou até. Não foi só uma reação comum, foi uma reação de indignação. Deixem as crianças virem a mim, não impeçam as crianças, porque o reino de Deus é delas também. E mais, eu digo a vocês, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. E segue dizendo que Jesus tomou as crianças nos braços, impôs as mãos e as abençoava. Então, uma reação de Jesus assim bem estranha, até impulsivo, diante desse impeditivo de crianças chegarem a ele por parte dos discípulos. Não, eu não quero que as crianças fiquem sem mim. Então é importante a gente pensar isso também, como pessoas, como famílias, como pais, mães e padrinhos, madrinhas, avós, o como nós estamos lidando com essas crianças. Acho que esse é o primeiro ponto, a família. Aqui a família estava envolvida. As mães estavam ali, os discípulos estavam ali, era um papo de família que Jesus está falando para essa gente. Mas também tem um outro lado, que quando a gente pensa na reação dos discípulos, a gente pode pensar também como igreja. O quanto que a igreja tem um chamado nessa palavra de deixar as crianças chegarem a Jesus. Estou falando de escola bíblica, escola dominical, um cuidado especial das crianças, ou com as crianças. Quanto que é importante que a igreja tenha isso na sua pauta de preocupação de não deixar as crianças sem o Evangelho, porque o Evangelho, aqui diz, o reino de Deus é das crianças também. Elas precisam aprender sobre isso, elas precisam entender as coisas que estão relacionadas a isto, e terem a oportunidade de acolher esse Evangelho também. Então o Evangelho precisa ser ensinado para as crianças e nós como igreja temos essa responsabilidade. Nós cumprimos a nossa responsabilidade como igreja quando acolhemos as crianças no batismo, por exemplo. Essa é uma grande responsabilidade. E aí, como igreja, no momento em que nós acolhemos uma criança batizada em nosso meio, nós passamos a ser responsáveis também pela continuidade da sua orientação religiosa. Bueno, aqui nós temos um capítulo bem importante que diz respeito a essas crianças abençoadas. Jesus abençoou as crianças, no batismo Jesus abençoou as crianças também. E aí, como é que continua essa vida dessa criança abençoada? Ela vai ser levada, ela vai ser instruída, ela vai se mostrar o caminho para ela da salvação? Vamos continuar nesse caminho? Aí vem o papel da família, de não apenas batizar a criança e colocar a criança nos braços de Jesus ali uma vez, rapidinho, acabou e nunca mais. Responsabilidade da família é levar as crianças para Cristo também. Não os embaraceis. Não criem dificuldade para as crianças chegarem a mim, é o que Jesus está dizendo. Porque o reino dos céus é delas também. Então aqui vai um recado importante para os pais que batizam os seus filhos e nunca mais. Temos um problema aí, temos algo para refletir. O quanto é importante que nós levemos os nossos filhos ao Senhor. Vai chegar um ponto que eles vão fazer as suas escolhas.
Talvez vão ficar conosco, talvez não, talvez vão ficar na igreja que nós estamos, talvez não, mas isso é uma decisão deles no futuro. Tá? Enquanto são crianças, é a nossa responsabilidade. Eles não têm habilidade, maturidade para fazer escolhas ainda quando são crianças. Essa habilidade vai vir mais tarde. E queira Deus que até lá, quando eles forem fazer as suas opções, eles estejam habilitados com as informações espirituais que deveriam ter recebido em toda a sua infância para fazer uma escolha significativa, responsável e adulta. Tá? Então, olha, é tão importante esse assunto, né? Nós não deveríamos assim deixar isso em segundo plano, né? O cuidado com as crianças. Nós lamentamos muito quando nossos filhos não vão mais conosco na igreja. Eles chegam naquele ponto que eles abandonam tudo, né? Nós lamentamos. E aí, o que será que foi que nós fizemos, né? Fizemos tudo certo, então tá ok, tudo bem. Era o direito deles fazer as escolhas e acabou. Mas e se eles não foram ensinados, não foram orientados para fazer uma escolha correta lá? Simplesmente largamos eles e deixamos eles. Eles não fizeram escolha nenhuma, decisão nenhuma, eles foram abandonados. E daí, como é que fica isso diante de Deus? Porque nós não orientamos eles, não levamos eles num espaço onde tivesse essa informação religiosa, essa vida cristã. E daí, de onde que eles vão tirar referências, né? Para fazer uma escolha correta. Então aqui Jesus está chamando a atenção para esse cuidado enquanto são crianças. Né? Salomão fala sobre isso lá no texto, né, que ele diz: ensina a criança no caminho que deve andar. Esse é o nosso desafio. Ensinar no caminho significa andar com ele nesse caminho, não apenas empurrar ele para lá, mandar ele lá, mas é ir com ele lá. E aqui Jesus está com as mães que vieram com as crianças. Elas não mandaram as crianças para se encontrar, elas vieram e trouxeram as crianças até Jesus. Essa ação é de ensinar no caminho, de fazer o caminho junto. A família fez o caminho até Jesus e trouxe as crianças e olha, foi importante, porque Jesus abençoou as crianças, Jesus acolheu as crianças, né? Então Jesus também faz um alerta sobre ninguém deve fazer essas crianças pecar, né? Ele diz assim que colocou as crianças no meio dos discípulos, né? E diz: qualquer um que receber uma criança em meu nome estava recebendo, e qualquer um que fizer tropeçar a criança de alguma forma, de que ela seja impedida de conhecer Jesus, era melhor que atasse uma pedra grande no pescoço e morresse afogado na profundeza do mar. É uma palavra dura de Jesus aí. É tão sério o negócio, né? É tão sério que tem esse apelo dramático de Jesus aí, né, no final dessa fala. Não se pode fazer nada para impedir, para embaraçar. Daí eu fico perguntando se aquele ato que falei antes, de enfiar o telefone na mão de uma criança para ela calar a boca, seria uma coisa que está ajudando a criança a se encontrar? Ou seria isso um tipo de embaraço? A gente às vezes faz isso, né? A gente larga pedras nos caminhos das crianças que elas não sabem lidar com aquilo. Elas não conseguem lidar com isso de uma forma responsável, porque elas não têm maturidade para isso. E quem empurra elas para isso, às vezes, é um adulto. É o adulto que cria a dificuldade, que cria o embaraço. Tira da criança desculpa, a oportunidade de ser uma criança criativa, envolvida, com um tipo de atenção especial, com um tipo de proposta, de diálogo, de relacionamento, que não seja só uma tela. Por ser dinâmica a tela, ela convence a criança e acalma a criança. Funciona, eu concordo que funciona. Mas e será que funciona mesmo o desenvolvimento mental dessa criança? Ou ela costuma ver o mundo passando na frente dela e clicando e deletando, e clicando e deletando? E quando essa criança for maior, quando ela ou não, vai ver que o mundo não é assim. Que o mundo não é esse passar e passar e passar e clicar e deletar. Que o mundo traz, que a vida traz situações que são mais complexas. Como lidar com essas complexidades? Aonde que a criança aprendeu daí isso? Então, coisas importantes para a gente pensar: a importância de brincar com a criança, a importância de criar espaços de criatividade com a criança, a importância de dar atenção para uma criança e, no meio de tudo isso, o cuidado espiritual. Trazer essa criança para os braços de Jesus, para que seja abençoado por Jesus também. Então você vê que tem uma pauta rica, a gente podia aprofundar mais isso, né? Mas não é o propósito nosso agora aqui, é apenas para
promover um pouco a reflexão sobre essas histórias que Jesus vem contando. Quanto que a gente pode aprender com elas e quanto que elas são atualizadas, né? Hoje nós estamos vivendo isso aí. Então, que Deus abençoe, que você que tem filhos, que tem netos, que tem afilhados, possa olhar para essas crianças e procurar uma forma de colocar elas no teu colo e conversar com elas e abençoá-las. Quem sabe? Uma boa ação, né? Certo, gente? Fica aí para pensar. Vamos buscando ter uma bênção de Deus para encerrar esse momento. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Gente, até a próxima semana. Estaremos juntos aí de novo, tá? Tchau, tchau.